O que são os decretos de Deus? O decreto de Deus é o seu propósito ou determinação com respeito às coisas futuras. Usamos o singular como fazem as Escrituras em Romanos 8:28 e Efésios 3:11, porque houve somente um ato de sua mente infinita acerca das coisas futuras. Entretanto, nós falamos como se houvesse muitos, porque as nossas mentes só conseguem pensar em ciclos sucessivos, conforme surgem os pensamentos e as ocasiões, ou com referência a vários objetos de seu decreto, os quais, sendo muitos, parecem-nos requerer um propósito diferente para cada um deles. O entendimento infinito de Deus não avança passo a passo ou etapa a etapa. Atos 15:18 diz: conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. As Escrituras fazem menção dos decretos de Deus em muitas passagens, empregando vários termos diferentes. A palavra decreto acha-se, por exemplo, no Salmo 2, versículo 7. Em Efésios 3:11, nós lemos a respeito do seu eterno propósito. Em Atos 12:23, do determinado conselho e presciência de Deus. Em Efésios 1:9, do mistério da sua vontade. Em Romanos 8:29, nós lemos que ele também predestinou. Os decretos de Deus são denominados seu conselho, para significar que são consumadamente sábios. São chamados sua vontade, para mostrar que ele não estava sob nenhum outro domínio, mas agiu de acordo com seu próprio beneplácito. Quando a norma de conduta de uma pessoa é a sua vontade, geralmente é caprichosa e razoável, mas nos procedimentos divinos, a sabedoria está sempre associada com a sua vontade, e por conseguinte, os decretos de Deus são descritos como sendo o conselho da sua vontade, como diz Efésios 1, versículo 11. Os decretos de Deus se relacionam com todas as coisas futuras, sem exceção alguma. O que quer que seja feito no tempo foi pré-ordenado antes de iniciar-se o tempo. O propósito de Deus dizia respeito a todas as coisas, grandes e pequenas, boas e más. Conquanto, com referência a essas, devemos ter o cuidado de afirmar que, embora Deus seja o ordenador e controlador do pecado, não é o seu autor do mesmo modo como é o autor do bem. O pecado não poderia proceder de um Deus santo por criação direta e positiva, mas somente por permissão decretória e ação negativa. O decreto de Deus é tão abrangente como seu governo, estendendo-se a todas as criaturas e a todos os eventos. Relaciona-se com a nossa vida e com a nossa morte, com o nosso estado no tempo, bem como na eternidade. Como Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ficamos sabendo por suas obras em que consiste ou consistiu o seu conselho. Assim como avaliamos a planta de um arquiteto inspecionando o edifício que foi construído sob sua direção. Deus não decretou meramente criar o homem, colocá-lo na terra e depois deixá-lo entregue à sua própria direção. Antes, fixou todas as circunstâncias do destino dos indivíduos e todas as particularidades que a história da raça humana compreende, desde o seu início até o seu fim. Ele não decretou simplesmente o estabelecimento de leis gerais para o governo do mundo, mas dispôs a aplicação dessas leis a todos os casos particulares. Os nossos dias estão contados, como contados estão os cabelos das nossas cabeças. Podemos entender, então, a extensão dos decretos divinos pela distribuição providencial, mediante a qual eles são executados. Os cuidados de Deus alcançam as criaturas mais insignificantes e os mais diminutos eventos, como a morte de um pardal e a queda de um fio de cabelo. Consideremos agora, então, algumas das propriedades dos decretos divinos. Em primeiro lugar, eles são eternos. Supor que sequer um deles foi ditado dentro do tempo é supor que ocorreu algum novo acontecimento, surgiu algum imprevisto ou alguma combinação inesperada de circunstâncias que induziu o Deus Altíssimo a idealizar uma nova resolução. Isso favoreceria a ideia de que o conhecimento de Deus é limitado e que ele vai ficando mais sábio conforme o tempo avança, o que seria uma horrível blasfêmia. Ninguém que creia que o conhecimento divino é infinito, abrangendo o passado, o presente e o futuro, jamais admitirá a errônea doutrina dos decretos temporais. Deus não ignora os eventos futuros que serão executados por volições humanas. Ele os predisse em inúmeros casos, e a profecia não é nada menos
que a manifestação da sua presciência eterna. As Escrituras afirmam que os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, em Efésios 1:4. Sim, que foi então que a graça lhes foi dada, em 2 Timóteo 1:9. Em segundo lugar, os decretos de Deus são sábios. A sabedoria é evidenciada na seleção dos melhores fins possíveis e dos meios mais apropriados para cumpri-los. Pelo que conhecemos dos decretos de Deus, é evidente que lhes pertence essa característica. Eles se nos revelam por sua execução, e toda a evidência da sabedoria nas obras de Deus é prova da sabedoria do plano segundo o qual eles são realizados. Como declara o salmista: ó Senhor, quão variadas são as suas obras, todas as quais fizeste com sabedoria, no Salmo 104, versículo 24. Na verdade, só podemos observar uma pequeníssima parte delas, mas devemos proceder aqui como fazemos noutros casos, e julgar o todo pela amostra, o desconhecido pelo conhecido. Aquele que percebe o funcionamento admiravelmente engenhoso das partes de uma máquina que teve oportunidade de examinar, será naturalmente levado a crer que as outras partes são de igual modo admiráveis. Da mesma maneira, nós devemos persuadir nossas mentes quanto às obras de Deus, quando dúvidas nos invadem, e repelir as objeções acaso sugeridas por alguma coisa que não podemos conciliar com as nossas noções do que é bom e do que é sábio. Quando alcançarmos os limites do finito e contemplarmos os misteriosos domínios do infinito, exclamemos então: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Romanos 11:33. Em terceiro lugar, os decretos são livres. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Pergunta Isaías, no capítulo 40, 13 e 14. Deus estava sozinho quando elaborou os seus decretos, e as suas determinações não foram influenciadas por nenhuma causa externa. Ele era livre para decretar ou não, e para decretar uma coisa e não outra. É preciso atribuir essa liberdade àquele que é supremo, independente e soberano em tudo que faz. Em quarto lugar, seus decretos são absolutos e incondicionais. Sua execução não depende de qualquer condição que pode ou não pode ser cumprida. Em cada caso em que Deus tenha decretado um fim, decretou também todos os meios para esse fim. Aquele que decretou a salvação dos seus eleitos também decretou produzir fé neles, como diz 2 Tessalonicenses 2:13. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, como diz Isaías 46:10. Mas não poderia ser assim se o seu conselho dependesse de alguma condição que não pudesse ser cumprida. No entanto, Deus, o nosso Deus, faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como diz Efésios 1, versículo 11.